Pessoal, para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, para aqueles que estiverem assistindo esse vídeo em qualquer momento do seu dia. Qual é o assunto de hoje? Eu estava olhando um vídeo interessante sobre a dívida brasileira, o déficit fiscal, o câmbio, todas essas coisas que nós vivemos no Brasil, né? Um vídeo até interessante do Fernando Urich. Eu gosto de assistir, ele tem boas análises. E o que acontece? Qual foi a solução que ele deu? A solução que ele deu foi que o Brasil precisa cortar, diminuir o Estado. Um pensamento, é claro, perfeito, de quem realmente faz boas análises, né? Mas o que é importante eu falar? Por que eu estou falando isso? Porque eu fico muito indignado quando vem com esse tipo de discurso, não pela pessoa do Fernando Urich, porque eu sei, ele está fazendo análises técnicas do que acontece no país, mas porque esse tipo de discurso é sempre muito mal interpretado pelas nossas autoridades. Quando se fala em diminuir o Estado, cortes de gastos, onde o povo, os políticos, onde os líderes, aqueles que estão no alto escalão dessa nação, elas pensam: temos que cortar no povo, temos que cortar no povo. Então isso me incomoda muito, porque eu vejo que eles continuam cada vez melhores, cada vez com a vida de reis, vida de pessoas que na verdade desconhecem o que acontece na parte de baixo da sociedade, do povo brasileiro, aqueles que estão nos altos escalões da sociedade no Brasil. E quando eu for falando isso, eu não estou falando de empresários, eu estou falando de, vocês entendem muito bem, políticos e outros mais que se valem das suas posições, suas altas posições nesse país para oprimir a sociedade. Então, eu não gosto desse discurso, porque eu sei que esse discurso muitas vezes termina mal. O quê? Com mais peso sobre a sociedade brasileira. Mais peso sobre aqueles que estão mais desfavorecidos. Então, o que eu vejo é o seguinte: para que, se nós precisamos cortar, por que nós não começamos a cortar nos políticos? Porque se nós precisamos cortar, por que nós não podemos cortar naqueles que ganham altos salários e não produzem nada nesse país? Não produzem nada. A classe política brasileira produz o quê? Não produz nada. Ela não produz nada. Ela produz confusão, ela produz conflitos, ela produz problemas, mas ela não produz nada de bom. Esse pessoal que tem que ser cortado. Vamos parar para pensar. Por que o Brasil tem tantos municípios? Ah, Levi, isso é normal.
para dividir a organização e tal. Não, mas preste atenção, se um município não tem condições de se sustentar, esse município não pode ser um município. Por quê? Porque você tem um prefeito, um vice-prefeito e vários vereadores. Então é mais um gasto que quem paga isso aí? Vai ser a sociedade daquele município? Não vai conseguir pagar, entendeu? Com seus impostos, ou se eles não forem pesadamente taxados. E o que acontece? Eu entendo o seguinte, eles não deveriam existir, esse tipo de município não deveria existir, mas por que eles existem? Para alocar a classe política, para alocar algumas pessoas. Por quê? Para a sociedade isso não muda nada. Você tem uma prefeitura que ela às vezes nem produz nada. Ela não produz nada. Eu estou falando a respeito de prefeituras que não conseguem se sustentar. Não conseguem sustentar os seus gastos. Por quê? Porque eles não têm um município pujante. Não tem uma economia pujante no município. Então, eu vejo o seguinte, há muita coisa errada nesse país. Se nós precisamos mudar, se nós precisamos cortar, que seja cortado naqueles que realmente não produzem nada. Porque o povo brasileiro produz muito. Esse é o vídeo que eu tenho para fazer hoje. É o que eu tinha para falar, isso estava no meu pensamento aqui, isso estava me incomodando e eu quis falar. Às vezes a gente nem gosta de ficar falando muito sobre essas coisas porque a gente sabe que isso não atrai nada de bom, né? Só atrai problema, né? A gente às vezes fica tentando cortar, fugir de assuntos por causa disso. Mas esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos. Esse é o canal Levi Oliveira, Opinião e Informação. Vou deixar alguns links aí, se você quiser estar apoiando o canal, fique à vontade. Muito obrigado, um bom dia, tchau.